Boa tarde a todos, meu nome é Fábio Cancelli, estou aqui na Secov RS, sou proprietário da empresa Confiança Controle de Pragas, estou lá como diretor comercial, estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre cuidados ao contratar uma empresa de controle de pragas. E junto comigo está aqui meu sócio, Sérgio Cancelli. Uma boa noite para todos, é um prazer estar aqui. Agradecemos a Secov por ter nos convidado para fazer essa live. Então, vamos ver se nós podemos colaborar com os síndicos de forma a esclarecer e ajudar na hora de contratar empresas para fazer controle de pragas nos seus clientes. Perfeito. Sérgio, que cargo tu ocupa hoje em dia na Confiança? Eu sou o fundador da empresa e tive a sorte de poder convidar o meu sobrinho para trabalhar comigo, mas eu faço a parte hoje de treinamentos, eu faço a parte técnica da empresa. Perfeito. Quanto à formação? Sou formado em zootecnia, me formei na Federal de Santa Maria, e isso é um curso que ajudou bastante no desenvolvimento e em tocar a empresa, fazer ela crescer. Perfeito. Então, hoje vamos começar então com acho que a melhor pergunta, né? A pergunta mais importante, a pergunta que a gente divulgou para todos, que seria o síndico hoje. O que eu devo saber antes de contratar uma empresa de controle de pragas? Bom, contratar uma empresa é sempre uma dúvida para qualquer um, seja ele síndico ou não. Mas então vamos pegar pelo aspecto do síndico, né? Vou contratar uma empresa de controle de pragas. Como eu faço a seleção? Normalmente o pessoal entra pelo Google, faz um levantamento, vê várias empresas, ok, vi várias empresas. Vou fazer a escolha como? Pelo preço. Todo mundo sabe que escolher pelo preço é o pior caminho. É claro que isso sempre é um fator de decisão, mas é o pior caminho e só por aí. A primeira coisa a se ver quando vai se contratar uma empresa de controle de pragas, nunca esquecendo que é uma empresa que está sendo contratada para colocar defensivos dentro do ambiente onde transitam pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado. De paraquedas, falando assim, agora eu estou responsável por tudo, inclusive controle de pragas, né? O defensivo é o famoso veneno, seria isso? Usar veneno é sempre um termo muito forte. Alguns produtos usados em pequenas quantidades não são venenos, em grandes quantidades são venenos. Mas sim, defensivos é algo que deve ser usado com muita parcimônia por quem sabe o que está usando. Por isso que as empresas têm um responsável técnico. E por aí começa a parte da escolha da empresa. Quem eu vou contratar? Em primeiro lugar, tem que verificar se a empresa tem registro na Secretaria da Saúde e tem registro na FIPAM. Por quê? Só pela questão de que tem um documento? Não. É que para ter registro na Secretaria da Saúde e na FIPAM, a empresa começa pela parte de contratar e ter trabalhando um responsável técnico. E que diferença isso faz? O responsável técnico vai ser um químico, um engenheiro químico, talvez um farmacêutico, que vai ser responsável pela escolha dos produtos que são comprados, então produtos que não têm, enfim, que serão usados da forma correta, não vão impactar os condôminos ou as pessoas que habitam nos lugares onde vão ser aplicados. Então, o responsável técnico vai fazer essa escolha, essa seleção, ele vai ser responsável por dar o treinamento para a equipe, por escolher o tipo de equipamento que vai ser usado, a forma como isso vai ser aplicada. Então, a empresa é legalizada, ok, então, pelo menos ela tem um responsável técnico que se espera que cuide de toda esta parte. E o próximo passo é ter o registro na FEPAM, que é um filtro maior, por mais exigências. Então, eu diria que esse é o primeiro passo. A FEPAM, só para o pessoal entender, porque muita gente não tem esse convívio, o que seria a FEPAM? A FEPAM é o nosso órgão ambiental aqui do Estado. Isso mesmo, do Estado. Cada Estado tem o seu próprio órgão ambiental. A FEPAM é o órgão aqui do Rio Grande do Sul. Ela faz, inclusive, vistoria nas empresas, para verificar se as empresas têm o armazenamento correto dos produtos, que tipos de produtos elas estão usando, se os produtos que estão sendo comprados e armazenados na empresa, se eles têm licença para serem usados desta forma em ambientes sanitários, para verificar onde ficam as roupas dos funcionários, os EPIs,
Enfim, elas fazem um pente fino na empresa para ver se elas estão adequadas a vários critérios. Então, isto é o que garante que estas empresas agem da forma correta. Perfeito. Então, para fazer um resumo, assim, o mínimo, então, que para iniciar, né, vamos começar a procurar uma empresa para fazer controle de pragas no nosso condomínio. O que ela tem que ter? Ela tem que ter, então, um alvará sanitário, emitido pela Secretaria da Saúde, certo? Do município específico, e da FEPAM, então, uma licença da FEPAM. Ambas as licenças, elas têm prazo, certo? Correto, né? Duram um certo tempo, e essas licenças não têm que estar em dia. Isso garante que a empresa tem o mínimo de condições para realizar o serviço. Certo? Isso. Perfeito, maravilha. Então, o síndico, provavelmente, muitas vezes, né, imagino eu, nunca deve ter visto uma licença da FEPAM, e infelizmente aqui a gente não tem como mostrar nada, mas convido a todos que estão vendo a gente, pode entrar em contato comigo, vai achar o meu arroba em algum lugar aí, pode falar comigo, eu vou até fornecer um checklist para ver os documentos que a pessoa precisa pegar e exemplos, para saber o que eu estou olhando, né? A gente sabe que no Brasil é um país muito burocrático, de burocracia extrema, então se a gente puder simplificar um pouco, pode vir a ajudar. Então, perfeito, a gente chegou então no básico, né? Eu acho que além disso, a gente pode citar aqui profissionais CLT, né? A gente, infelizmente, ocorre isso, né? Muita gente acaba trabalhando com pessoas por fora, sem estar devidamente contratados, sem ter feito... E aí, o que envolve o CLT, né? Que é a famosa carteira de trabalho. Essa pessoa também ela não fez um ASO, né? Que é o exame médico admissional, onde para nosso segmento ele é muito extensivo. A pessoa tem que fazer vários exames, vários testes para ver se ela pode trabalhar com aquilo, certo? Porque, como o Sérgio falou, os defensivos, se mal manuseados, eles podem apresentar um risco extremo à saúde humana e à saúde dos animais na volta. Então, tem que ter esse cuidado na parte de contratação no fim da empresa, né? Que o síndico, no fim, vai acabar respondendo, né? A gente sabe que esse é um grande problema hoje dos síndicos hoje em dia, o que ele tem que responder frente às contratações que ele faz. Grandes empresas já tomam esse cuidado. Quando nos contratam, elas pedem que nós comprovemos que os funcionários que estão indo trabalhar na sua empresa tenham um vínculo empregatício. Para quê? Para evitar que um funcionário que esteja lá possa, numa situação de um acidente, colocar a empresa deles arrolada num processo. Ou então possa pedir vínculo, enfim, a justiça trabalhista possibilita várias coisas. Então, empresas grandes já pedem comprovação de vínculo. Essas contratações menores, que são mais pontuais, não pedem essa comprovação. Mas isso é importante também na hora de escolher uma empresa. Como o serviço de controle de pragas tem uma certa sazonalidade, se nós formos olhar assim, não é linear. Na época de verão se tem muito mais trabalho e na época de inverno isso diminui. Isso faz com que algumas empresas, nesta época de baixa, ou melhor, na época de alta, contratem pessoas avulso para dar conta dessa demanda maior. E essa contratação de pessoas avulsas é um problema, né? Normalmente são pessoas que têm um vínculo empregatício normal e que colocam em risco sempre o contratante. Perfeito. Então, nesse ponto, acho legal ressaltar, né, que sempre esteja atento ao uniforme do colaborador, certo? Isso não é uma exigência legal, mas é um cuidado que eu recomendo. Se a pessoa tem um crachá da empresa, ela está com o uniforme, ela está com o brasão da empresa, o carro está adesivado. Isso são tudo maneiras que as empresas foram se qualificando para deixar evidente. Isso aqui é o nosso profissional, nós somos uma empresa, você pode procurar a gente na internet, nós temos renome. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença na hora da contratação. Então, olha só, na verdade é muito simples. Isso dá muito mais trabalho para quem tem que apresentar do que para quem pede. Então, para quem vai contratar, ok, eu quero ver a licença do Vigilância Sanitária, eu quero ver a licença da FEPAM e eu quero ver a comprovação de vínculo empregatício dos técnicos que virão aqui. É muito simples, para quem está contratando são essas poucas palavras. Isso já dá uma certa garantia. Depois disso, é claro, quem está contratando sempre tem que ter algum controle, né? Não tem como não fazer isso. Na nossa casa é assim, quem contrata para o seu cliente é igual. Então, eu contratei uma empresa de controle de pragas. Quando os técnicos chegam lá, é necessário que verifiquem se quem foi lá prestar serviço
se a pessoa está usando o EPI adequado. Não pode alguém fazer uma aplicação de produtos químicos de manga curta, tem que estar com manga longa. Não pode estar com as mãos desnudas, tem que estar de luva. Tem que ter uma máscara, um respirador facial, tem que ter um óculos de proteção, tem que estar usando um boné para proteger o cabelo. Então existe um EPI completo que é adequado para quem faz esse tipo de serviço. E o síndico é responsável por olhar isso. Ele não pode permitir que quem esteja lá trabalhando não esteja usando o EPI adequado. Assim como ele tem que estar atento para qualquer outro profissional que vai trabalhar no condomínio, porque quem contrata é sempre corresponsável por qualquer coisa que aconteça. Então eu quero proteger o meu cliente, no caso o síndico, quer proteger o condomínio, como? Cuidando que quem está sendo contratado se porte adequadamente, usando os EPIs adequados. Perfeito, perfeito. A gente já, né, empresa tem 30 anos no mercado, a gente já viu cenas, mesmo postadas no Instagram mesmo, de lives, de cenas do pessoal fazendo serviço, e a pessoa não está usando tênis, certo? O tênis é extremamente permeável, vai absorver aquele produto. Vai acontecer alguma coisa? Pode acontecer. E o síndico postando aquilo ali também desqualifica o trabalho dele. Pois, eu filmou quando na melhor intenção, né, estou fazendo um bom trabalho aqui, está realizando uma boa ação, eu estou cuidando do condomínio, mas no fim acabou colocando um profissional que estava inadequado, não estava no ambiente correto. Então, e aí ressalto de novo, né, para quem talvez tenha entrado depois, nosso trabalho aqui é profissionalizar os síndicos, para profissionalizar o nosso setor. Nós aqui somos representantes de empresas do ramo de controle de pragas, que fazemos tudo o correto e queremos profissionalizar o setor. Queremos que o síndico valorize o trabalho das empresas que seguem a normativa à risca. Certo? Então aqui a gente falou os documentos, que seria o mínimo, né? Que aí envolve Secretaria da Vigilância, FEPAM, documentos dos funcionários, perfeito. Então, realização do serviço tem que estar com o EPI necessário, o aviso. Sim, isso seria o próximo passo. É uma exigência legal, mas tem cheio de exigências legais que não são cumpridas, mas é uma exigência legal que as empresas, antes de fazerem o trabalho de controle de pragas em qualquer local, elas têm que colocar um aviso que diga o dia, a hora e que produtos serão usados. E esses avisos, que podem ser numa folha 4 impressa, tem que ser colocada em todos os locais de circulação da empresa ou do condomínio. Então tem que estar na porta de entrada, tem que estar na porta dos elevadores, tem que estar na porta da garagem, tem que estar na sala do fitness, enfim, tem que estar distribuído de forma que todo mundo veja. Porque para que isso não cause desconforto, para que depois um condômino circulando pelo condomínio não encontre alguém totalmente fardado, como se fosse um astronauta, aplicando algum produto. Isso causa um desconforto enorme. Então isso dá tempo de que as pessoas saibam o que está acontecendo, protejam os seus pets, deixam em casa, dentro de casa naquele dia, não deixem circularem pelo condomínio, tirem dúvidas eventualmente ligando para a empresa para tirar alguma dúvida. Então parece que é uma bobagem, aliás não parece que é uma bobagem, né? Isso é uma coisa muito essencial, garantir que todo mundo fique tranquilo e não se assuste, isso é primordial. É simples, mas tem que ser feito. Então também cabe ao síndico garantir que isso vai ser feito. Porque é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos contribuindo com os síndicos para que eles saibam contratar uma empresa de controle de pragas da forma correta, de forma a que também não se incomodem. Não se incomodem com os seus clientes, que são os condomínios, com os condomínios. Enfim, fazer a coisa da forma correta é muito fácil, desde que siga os passos corretos. Perfeito, perfeito. Então, o aviso, ele não é para ser complicado, né? O motivo dele e a ideia dele foi feita da melhor maneira possível, que é informar todas as pessoas que estão transitam no local do que está acontecendo. Então, esse aviso vai ter o horário de início, horário que pode voltar a frequentar os ambientes, certo? Porque a gente sabe que o produto, apesar de ter um responsável técnico, do manuseio correto, eles podem sim provocar alguma incomodação, irritação nas pessoas, certo? E dependendo do caso, em pets que são muito mais sensíveis, né? Muito menores hoje em dia, temos cachorros de menos de 1 quilo,
eles são muito mais suscetíveis a isso, né? O produto não foi feito nem desenvolvido para atacar esse tipo de animal, mas dependendo do cachorro, pode ter outra idade, pode ter algum tipo de alergia ao produto. Então é muito importante ter esses avisos, né? É um trabalho que a gente fala que a gente faz em conjunto, né? Nós, como empresa de controle de pragas, o síndico e os condôminos que frequentam o local. É isso. Perfeito. Alguém com alguma dúvida? Sobre os pets, uma pergunta sobre os pets, como que se controla quando vai fazer uma operação? Os pets saem, como é que funciona? A melhor coisa é deixar os pets dentro do apartamento. Por quê? Porque essas aplicações são sempre muito rápidas. Então, um serviço, vamos supor que faça isso em uma torre de um prédio, isso é algo que leva algumas horas. Então, durante aquele período que vai ser avisado, vai ter no aviso. Por isso o aviso é importante. O aviso vai ter assim, olha, o serviço vai ser realizado de tal hora a tal hora. Nesse horário, deixa o cachorrinho dentro de casa, né? Tira o pet para passear depois. Exato. E aqui é um ponto bem bacana, porque assim, e essa pergunta a gente recebe diariamente na empresa, né? O que acontece? Não existe uma regra mágica sobre o produto ou o tempo que tem que ficar fora, porque vai depender muito da aplicação, né? Então, por exemplo, estamos com infestação, vamos usar o produto X, uma concentração Y, na qual exigimos que fique 8 horas, 24 horas, dependendo do caso, fora do local. Não, vamos fazer uma pulverização de baixa pressão, um produto mais diluído, com um produto que não dê odor, em 2 horas, 1 hora, 30 minutos, dependendo se for bem arejado, já pode voltar a frequentar o local. Então, hoje em dia a gente tem muito mais pets nas áreas condominais, na nossa vida, no dia a dia. É muito importante que as pessoas se informem, sabe? Então, questionem a empresa que vai fazer o controle de pragas, questionem, olha, temos pets aqui no condomínio, tem que ter algum cuidado extra sobre eles, como é que vai funcionar, que produto que vocês vão usar. Isso faz parte, tem que vir da pessoa, do contratante, essas perguntas. E elas fazem parte do nosso trabalho e o contratado tem que saber responder. Perfeito. Maravilha. Então, vamos falar um pouco sobre o controle de pragas nos condomínios, certo? Uma pergunta que eu recebo muito é: qual é a frequência? Qual a frequência que eu devo fazer controle de pragas nos condomínios? Perfeito. Hoje em dia, não tem nenhuma norma legal que exija os condomínios a fazer, certo? Temos normas legais que direcionam nós, como empresa de controle de pragas, mas nos condomínios não tem nenhuma norma legal. Mas qualquer síndico experiente aí, que já tem alguns anos trabalhando, ele já deve ter se deparado com a reclamação de moradores ou de lojas, né? Pode ser um condomínio profissional, de pessoas questionando sobre, vi roedores no pátio, vi baratas no meu ralo, estou com problema no verão, entrou um monte de mosquito aqui na minha loja, e vai das diversos questionamentos, e esse síndico vai atrás do fornecedor. O nome do nosso trabalho é controle de pragas. Por que controle? Porque não extermínio. Porque nós não conseguimos garantir que não vai mais ter pragas no seu ambiente. Pois fazemos o trabalho no seu condomínio, o seu vizinho pode não fazer. O morador da frente pode não fazer. Roedores podem vir do bueiro da frente do seu prédio. Então a gente fala assim, o controle de pragas, eu vou fazer o trabalho, nossos produtos deixam um residual de 3 meses, produtos até comprovados que deixam residual de 6 meses, certo? Mas é na área aplicada. Não posso garantir que não vai vir nenhum outro inseto ou roedor frequentar esse ambiente. Então, por exemplo, todo mundo que é síndico já deve ter visto aquelas caixinhas pretas que ficam espalhadas no estacionamento ou na frente do prédio, né? Então, aquela ali são porta-iscas, que é o nome. Então, é uma maneira para a gente colocar iscas raticidas para proteger que outros animais que não são o foco daquele defensivo acessem o local. Então, é uma caixinha preta, certo? Em diversos formatos. E a gente vai botar o produto lá, os roedores vão acessar e vão comer e vão vir a morrer. Daí leva em torno de 5 dias, começa a morrer o primeiro, certo? Os roedores são extremamente inteligentes, eles são precavidos, eles comem um pouquinho, depois vão embora, depois voltam, comem mais um pouco. Por isso até que tem esse prazo, né, para acontecer o efeito. Mas esse roedor vai lá, vai comer, vai morrer, e o produto
pode mofar com o tempo, se estiver na área externa pegando chuva, ele pode perder a atratividade, então tem que repor. Deixa eu fazer uma parte aqui. Essa parte de controle de ratos é muito importante. Nós temos ratos espalhados pela cidade inteira. A pessoa pode não ter um rato dentro da sua casa, mas ela tem um rato na sua calçada, ela tem um rato no seu vizinho. Os ratos têm uma mobilidade muito grande, que se reproduzem muito e tem muito poucos predadores dentro da cidade. Então, olha só, você contrata uma empresa para fazer o controle de pragas. Chega verão, normalmente são contratados os condomínios contratam no verão, a empresa vai lá, coloca esses porta-iscas, que protege que os cachorrinhos, que os pets do condomínio não comam as iscas, mas eu diria que mais do que os pets, evita que as crianças vão lá mexer. Então, o pior cenário que pode acontecer é alguém estar caminhando pelo seu condomínio, no seu pátio, e encontrar o seu filho com um veneno na mão. Por isso, essas caixinhas porta-iscas. Isso traz tranquilidade para todo mundo, isso é obrigatório. Uma empresa que não usa isso não deveria nem ter sido contratada. Mas aí contrata para fazer isso no verão. Ok, janeiro, vamos lá, contratamos a Confiança foi lá, fez um trabalho, eliminou insetos, fez um trabalho preventivo contra ratos, tendo ou não tendo, se estiverem vão ser eliminados, se não tiver, ficarão aquelas iscas raticidas ali por algum tempo agindo. Por algum tempo, por quê? Porque realmente elas mofam e deixam de ser atrativas. Rato não gosta de lixo, rato vai no lixo, mas atrás de lixo novo que foi colocado. Enfim, rato gosta de coisa boa. E daqui a pouco não são mais atrativas. E aí o que nós temos? Nós temos um mamífero, que é um rato, onde as fêmeas elas praticamente têm 6 gestações por ano, e em cada gestação elas dão em média 6, 10 filhotes. Então olha como isso pode se tornar um problema muito rapidamente. Um ratinha já prende, vem do bueiro, entra, vai até a lixeira do prédio, ou vai no lugar onde alguém deu comida para um cachorrinho, come, faz uma toca próxima no jardim, em seguida ela vai dar cria, vai ter 6, 8 filhotes. Esses filhotes, metade serão fêmeas, essas fêmeas em 2 meses já serão adultas, já vão procriar também. Então isso aumenta numa progressão gigantesca. Então essa ideia de que vou fazer o controle de pragas, na verdade não é um controle, vou contratar uma empresa de controle de pragas para fazer um trabalho único no verão, isso vai proteger o condomínio o ano inteiro? Não protege. E isso que eu dei o exemplo com ratos acontece com muitos outros. Ratos são mamíferos, mas acontece com vários insetos. Uma coisa que não é muito frequente de acontecer, mas eu diria que sim, tem alguma frequência, é problema de infestação por carrapatos. Como que um carrapato chega num condomínio? É muito simples. As pessoas vão para um sítio, levam o seu pãozinho para o sítio. No sítio, ela vai ter contato, talvez ou provavelmente, com cavalos, com vacas, enfim, com animais desse ambiente rural que terão carrapatos. Pessoas em sítios que têm produção animal normalmente fazem com frequência trabalhos de controle de carrapatos, o que não elimina, né? Vai controlando. E aí quando vê esses pets trazem os carrapatos para o condomínio, esses carrapatos se espalham pelo pátio e pronto, temos uma infestação por carrapatos. E aí nós chegamos no ponto, o que é o ideal? É contratar este serviço uma vez por ano, ou é ter uma empresa contratada para que faça um acompanhamento do condomínio durante o ano. Então isso evita que tenha um aumento na população de ratos, isso faz com que haja um controle do aparecimento e desenvolvimento de baratas, que começa nas redes de esgoto, mas pelas redes de esgoto entram nos apartamentos, sobem pelas paredes dos prédios. Então vai mantendo toda esta população sempre baixa, sempre controlada. Ao invés... Esse é um ponto excelente, né? Porque isso aqui a gente já viu na internet, e quem já fez o controle de pragas no seu prédio já deve ter visto essa cena, que é uma cena de terror, que é quando tu coloca os produtos na rede de esgoto e verte baratas e outros insetos, sobem pelas paredes e o pessoal tem que tirar de vassoura a quantidade de inseto morto. Bem, e isso já existia lá, já estava naquelas galerias, e esses insetos já estavam andando pelo condomínio. E a mesma barata que frequenta a rede de esgoto, ela pode subir pelo encanamento e acessar o teu apartamento, acessar o corredor do prédio, ir na área fitness, ir na área de criança, na área kids, certo? Então,
quando a gente vê essa cena, né, e muitas vezes entra em contato com a gente, falando, olha só, o que matamos de insetos, coisa boa, né, serviço foi eficiente. Fala, não, maravilha, serviço foi muito eficiente, mas por que deixar essa situação? A ideia é sempre trabalhar preventivamente, para não ser um problema. Porque depois que aconteceu já um problema, aí é muito mais difícil de resolver, certo? Então, se a gente controlar a infestação mensalmente, que é o que a gente recomenda, sabe? Visitas mensais, é muito mais simples de manter o ambiente controlado, de uso muito menor de produtos, certo? E quando a gente fala do uso menor de defensivos, né, que são os nossos produtos, é melhor para todo mundo, é melhor para o meio ambiente, é melhor para os moradores, é melhor para os pets, é melhor para todo mundo. Pois aplicações pontuais a gente já consegue resolver o problema. Fica um trabalho muito menos extensivo, certo? É uma questão de conforto, é desagradável. Aí o condomínio sai para caminhar dentro do condomínio, olha ali um ratinho cruzando. Aí daqui a pouco caminha mais um pouco, pisa em cima de uma barata. Aí não sei o que, olha na parede, tem um carrapato. Isso é desconfortável e desnecessário. Isso é algo que tem que ser feito continuamente, esse controle. Traz conforto para todo mundo e é uma questão de saúde. Não preciso nem enumerar, né? Os problemas que podem vir de ter ratos caminhando, porque o rato está caminhando pela calçada, mas caminhando pela calçada, o rato é muito ágil. Ele já sobe numa parede, ele já entra por uma janela, ele já caminha pelo corredor do condomínio. O normal é moradores de apartamentos térreos são os mais afetados. São as pessoas que têm mais problemas, principalmente corredores. Infelizmente, um problema mesmo. Infelizmente, eles são poucos dentro de todo o prédio, né, na hora da reclamação, mas eles são os mais afetados. A gente sabe disso. Né? Os andares de cima têm menos problemas do que andar de baixo. Por quê? Porque é natural. A maioria das pragas elas vêm das redes de esgoto, certo? Tanto pluvial como local, e eles vão subindo, certo? Aqui, um assunto que eu achei interessante que tu falou, tem os problemas que podem vir decorrente de roedores e insetos, né? E aí a gente pode falar um pouco sobre o Aedes aegypti, certo? Que é, por exemplo, a maioria das empresas, isso é bem interessante questionar, sabe? Controle de insetos, controle de qualquer inseto? Não é. A gente vai ter que entrar no detalhe de cada inseto. Então, é muito importante na hora da contratação questionar. Mas qual é o inseto aqui? Qual é o inseto que vocês têm problema? Vocês escutam a reclamação, certo? O normal é baratas, lagarta, aranha, traças, são mais comum. Mas agora, começando o calor nesse inverno, a gente praticamente não teve, mas vai começar o verão, a gente vai começar a ter problema de mosquitos. Certo? E na região do Rio Grande do Sul inteiro, a gente teve um aumento enorme de casos, especialmente de dengue no estado. Certo? Isso são números publicados pela Vigilância Sanitária, a SERVES, eles fizeram um relatório excelente, recomendo. E eles comentaram, cara, a gente teve um aumento enorme de casos de dengue, mais de 600% comparado com o ano anterior, né, 2022 comparado com o ano anterior. Então isso é um trabalho que dá para se fazer, certo? Por isso que ele não circula grandes metragens, certo? Então dependendo do condomínio, um condomínio grande, de muitas torres, dá para sim se fazer um trabalho de prevenção desse mosquito. Hoje em dia existem produtos específicos para o mosquito. Existem larvicidas biológicos que eles não permitem que o mosquito troque de fase. Então, tu interrompe o ciclo do mosquito. Certo? Então, tem diversas maneiras hoje em dia e diversas tecnologias que vieram para nos ajudar a evitarmos maiores problemas. Né? A gente sabe que os insetos e roedores e outros vetores de pragas, eles vão sempre existir junto conosco. Não tem como eliminar eles, mas a gente tem como controlar que eles virem problemas. E esse é o papel, é um dos papéis da empresa de controle de pragas. Ela estando como parceira e estando dentro do condomínio, ela ajuda nesse controle. Todo mundo vê na TV, os potinhos, os lugares onde acumular, os pneus, isso, aquilo. Mas e quem cuida isso? Os síndicos têm outros afazeres, então o controlador de pragas acaba olhando isso. É muito normal, muito comum ter aqueles pequenos ralos para chuva que ninguém olha assim, eu não tenho nenhum pneu aqui, mas aí tem um pequeno ralo para chuva,
cuja boca do ralo é gradeada, e aí olha ali dentro, aquela água está fervilhando de mosquitos. Então todas estas coisas, uma empresa de controle de pragas fica cuidando e avisa, notifica para que alguma medida seja tomada, ou a empresa mesmo toma, às vezes não, às vezes é alguma coisa que o próprio condomínio vai ter que contratar alguém para fazer, ou vai ter que remover. Mas precisa ser alertado, precisa ter alguém que tenha este olhar para avisar e para ajudar nesse controle. E nesse modelo que a gente chama de modelo de contrato, quando tu tem uma frequência definida, cobre a sua empresa sobre relatórios. Então, mas o que vocês andam fazendo? Nos últimos 6 meses, o que vocês fizeram? Foi o trabalho executado aqui? Qual foi o produto utilizado? Perfeito. Não sei sobre produtos, Fábio, não sou químico, não sou biólogo. Não, perfeito. Mas qual era o objetivo da aplicação desse produto? O que está sendo feito? Foi visto uma melhoria no trabalho? Claro, vocês, os síndicos, os próprios moradores devem trazer esse feedback. Né? E é interessante nós, como controladores de pragas, queremos também, certo? Porque o nosso serviço a gente sempre brinca, cara, ele funciona, certo? Ele funciona. Então, se não está funcionando, é porque está sendo feito de maneira errada, ou o produto errado, ou o profissional errado. Mas ele funciona. Eu já cansei de conversar com pessoas bem céticas, que nunca tinham feito trabalho, e te questionar assim, porque não sei se isso vai funcionar, porque já eu mesmo faço, coisas assim. A gente, olha, não tem problema. A gente começa a fazer, se não se sentir satisfeito, a gente encerra o trabalho e para de fazer. E estão com a gente até hoje. Então, é interessante e eu peço que vocês exijam dos seus fornecedores, porque a gente pode agregar muito para o condomínio, muito mesmo. Então, questionem, perguntem, façam um plano. Vamos usar, olha só, vai começar o verão, eu não quero ter problema de mosquito. No passado teve morador que teve dengue e ele não sabe de onde foi, mas questionou o condomínio, né? Me questionou, eu como síndico fui questionado. Certo? O que eu posso fazer? O síndico vai ter que responder o que ele fez para prevenir isso. Nós estamos no meio do verão, estamos tendo aqui uma epidemia de dengue. O que o síndico fez? O senhor é o síndico, o que o senhor fez? Que atitude tomou para nos proteger como condôminos? Então, a medida correta é contratar uma empresa de controle de pragas para que cuide disso. Exato. E o nosso papel aqui é qualificar vocês, para vocês questionarem as pessoas. Questionarem seus fornecedores. Tá aí, o que tu faz? Como é que tu está agregando para o nosso condomínio? O que eu posso fazer para evitar esse problema? Sabe? Peça os documentos, vocês já são atendidos, peçam os documentos, questionem. Faça o trabalho. Nosso objetivo aqui é colocar essa pulguinha, digamos assim, na orelha de vocês, aí atrás da orelha, e falar assim, olha, dá uma sondada que vocês estão contratando, questione os seus documentos, exijam do seu fornecedor para qualificar o segmento. E para vocês também terem certeza que estão prestando um bom serviço. Tem alguma dúvida? Tivemos uma dúvida do Kleber, ele é síndico. Como mudar a mentalidade dos condôminos sobre os benefícios de um controle de pragas? Eu acho que daí é o inverso, né? Nossa, que pergunta maravilhosa, meu Deus do céu. Excelente. Isso é em tudo. E começou por aqui já. A gente aqui tentando instruir e, por exemplo, a gente já foi e está prontamente apto a ir em convenção de condomínios, certo? Cara, tu consegue vir aqui numa convenção de condomínio para explicar para os moradores a importância, porque é informação. O que falta é informação, é instrução para os moradores, certo? Todo mundo, quando a gente começa a mostrar os resultados, os benefícios que traz o trabalho, não tem pessoa que não concorde, sabe? Claro, temos exceções das regras, né? Mas a maioria das pessoas segue pela razão e entende os benefícios que vai trazer o trabalho, sabe? Então a gente tem informativos na internet, isso aí está cada vez mais popular. Infelizmente, com o problema da dengue, se criou muita mídia sobre esse assunto, então também surgiu, puxaram muitas pessoas que são especialistas do setor, elas ganharam visibilidade e teve uma normativa agora, faz pouco tempo, que agora as prefeituras podem terceirizar o serviço. Então, muita prefeitura está indo atrás de empresas de controle de pragas para fazer o trabalho, sabe? E é bem interessante
Mas eu recomendo, Kleber, então, informação. É ir atrás, coletar, chamar, se você já tem um fornecedor que te atende, chama ele e fala, pô, Fábio, né, no caso se fosse a gente, pô, Fábio, será que tu consegue me mandar aí o RT de vocês, ou tu mesmo, vir aqui, trocar uma ideia, ou fazer um card explicativo, ou compartilhar no grupo do condomínio, um vídeo, sabe? A gente está usando muita técnica de vídeos hoje em dia, porque a gente está vendo que atinge muita gente de maneira mais rápida, sabe? E o pessoal, cada vídeo tá dando mais atratividade do que textos, por exemplo, mas das melhores maneiras. Então, assim, como o síndico vai abordar um condomínio que acha esse serviço desnecessário? Nós já tivemos esse problema de clientes chegarem e nos falarem, olha, acho que nós vamos cancelar o serviço com vocês porque nós não temos problema nenhum aqui. E aí a nossa resposta foi, mas vocês não têm problema nenhum no condomínio justamente porque nós estamos aqui. Caso contrário, vocês estariam caminhando pelo pátio, teriam baratas, vocês estariam sentados na pracinha e veriam ratos passando, vocês teriam aranhas subindo pelas paredes do condomínio. Então, dizer que não precisa mais do nosso serviço porque não há nenhuma infestação no prédio, provavelmente porque nós estamos trabalhando no prédio. E nesse caso, é uma pessoa que não acompanha, né? A gente, por exemplo, sempre emite, e é obrigatório, certo? Uma ordem de serviço e um certificado, isso faz parte, isso é obrigatório que as empresas de controle de pragas entreguem. Esse certificado, ele tem um modelo da Anvisa, né? Onde vai ter o princípio ativo, a quantidade do produto utilizado, diversas informações lá, e a ordem de serviço também. Aí ela vai ter o que foi feito. Por exemplo, foi acessada a galeria de esgoto, foi aplicado tal produto, foi feita uma pulverização de rodapé externo, certo? Então, tem todo um motivo de ser feito. O resultado final, a pessoa não tem insetos nem roedores no seu espaço. Perfeito. Tivemos mais uma dúvida, é o Júnior, eu acredito que ele entrou agora recentemente, sobre contratos. Como a gente pode avaliar se um contrato é confiável e se a empresa é confiável? Perfeito. Então, a empresa sendo confiável ou não, né? Para a gente fazer um resumo aqui. Primeiro, começar com a documentação. Então, essa empresa tem que apresentar os documentos, né? Tem que apresentar um alvará sanitário, emitido pela Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde da Prefeitura, que ela fica localizada, certo? Já a licença da FEPAM. Mas antes disso, eu já pegaria e observaria qual é a cidade que essa empresa está, né? Se ela fica próxima do seu município, porque uma empresa que não está próxima do município já é um motivo de um pé atrás, eu diria, assim. A empresa, como é que ela vai te atender se ela fica em outro lado do estado, né? Mas, verificar isso aí, a licença da FEPAM é o órgão regulatório ambiental que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, então tem que ter licença da FEPAM para trabalhar no Rio Grande do Sul, não pode não ter, certo? Isso é o mínimo, essas duas licenças garantem que esse profissional ele tem procedimentos operacionais, que ele tem um local adequado, certo? Para armazenar esses defensivos, que ele dá treinamento para os seus colaboradores, ele tem o mínimo necessário para fazer o trabalho, certo? Perfeito, isso aí já temos. Aí, vamos chamar uma pessoa para fazer um orçamento, por exemplo. Quer adicionar alguma coisa? Não esquecer de pedir a comprovação de vínculo com os técnicos que irão. Então, assim, além da documentação, a comprovação de vínculo dos técnicos. Então, vamos saber se a empresa é uma empresa séria. Eu acho que começa por aí. Legal. Perfeito. Aí, tu pode. No contrato, certo? Agora vamos na parte legal. A pessoa pode pegar e verificar cláusulas. Um contrato que tenha cláusula de multa abusiva, que prenda o condomínio por muito tempo, eu já ficaria desconfiado, certo? A gente, hoje em dia, na parte de controle de pragas, a gente não bota multa. A gente remover essa cláusula. Porque é um serviço que, assim, cara, ele surge, ele faz efeito. Então, o condomínio está satisfeito, estamos trabalhando. Exatamente. Quando se quiser cancelar, cancelou. Então tem que ser uma relação leve, exato, que seja simples e descomplicada. A gente fala que o efeito, dependendo da praga que está assolando o condomínio, ele não é imediato, né? Os roedores têm um ciclo, já insetos têm um outro, então vai ter uma transação. E a gente sempre explica, né, comunicação é a melhor maneira de evitar qualquer tipo de problema. Mas então,
para responder a pergunta, né, do Júnior, então, como é que eu posso fazer para contar essas empresas de segurança, cara? Pede os documentos necessários que a gente elencou aqui, certo? Verifica o contrato, procura essa empresa no Google, vê comentários, certo? Tem que ter bastante comentário, tem que ser comentário positivo, entendeu? Pede os documentos do responsável técnico, a gente não falou disso, eu acho, mas isso dá para fazer. O responsável técnico ele tem que estar vinculado ao órgão competente dele. Então, no nosso caso, temos uma responsável técnica, uma química, que é vinculada ao CRQ, o Conselho Regional de Química da região, certo? Isso é obrigatório também, não pode fugir disso. E isso tudo garante uma segurança na hora da contratação para o teu condomínio, né, da contratação de um fornecedor. Perfeito. A Verônica perguntou se existe alguma época do ano, uma estação do ano que se tenha esse agravamento e se é ideal fazer nessa época do ano. Calor, ou no inverno? A gente tem, né, ainda mais aqui no sul, a gente vai ter então 4 estações do ano, certo? Apesar desse inverno ter sido batido quase, né? Mas a gente tem sim o ciclo biológico das pragas, que segue muito o clima, né? Então, a gente vai ter no verão uma alta demanda, certo? Mas isso não significa que os insetos e roedores não estão presentes no inverno. Na realidade, no inverno é quando eles procuram ambientes mais quentes. Então, eles podem muito bem procurar ambientes, por exemplo, como residências e outros locais para eles se acomodarem. Então, é natural que se veja mais insetos e outras pragas no verão, certo? Então venha uma alta demanda, mas nós recomendamos sempre um controle tempestivo a natureza desses animais não é ficar se expondo, são animais noturnos, né? E eles, quando tu está vendo na luz do dia, é porque o problema já está normalmente muito severo. Perfeito. A Gisele perguntou quais regiões do estado vocês trabalham, se é só Porto Alegre ou demais cidades? Nós, da Confiança, aqui a gente atende toda a grande Porto Alegre, temos clientes ali na região da Serra, Canela, Gramado, certo? E atendemos também todo o litoral. E atendemos também o litoral, né? E que a região metropolitana até hoje eu não sei onde está indo hoje em dia, né? Tantas cidades não tem a outra. Devia ter posto no modo avião curso. Mas é isso, de perguntas seriam essas, pessoal. Perfeito. Pessoal, a gente vai deixar, então qualquer um que quiser entrar em contato comigo para pegar um checklist de fornecedor, eu vou deixar disponível, eu vou fornecer, então entre em contato comigo, me solicite que eu vou mandar, certo? É simples, entendeu? Para ser mais fácil, a gente sabe que vocês não são especialistas do setor, certo? Eu tenho pena, muitas vezes, do síndico, porque ele tem que ser um especialista em tudo. Se alguém vai fazer um trabalho no telhado, ele tem que saber sobre trabalho em altura. Se alguém vai fazer um trabalho de elétrica, ele tem que saber sobre elétrica. Entendeu? Tem que ter uma NR para mexer em elétrica, tem que ter uma NR para trabalhar em altura, tem que ter uma NR para trabalhar em espaço confinado. Então, eu sei que não é fácil essa vida. A nossa ideia aqui é facilitar a vida de vocês, trazer conteúdo sintético para melhorar o trabalho de vocês. Fazer, então, um breve checklist de documentos que o pessoal que vocês devem exigir do seu fornecedor, certo? Vou passar também exemplos da nossa empresa, não tem problema nenhum, a gente passa exemplos da nossa empresa, o que vocês poderiam pedir. Eu já assessorei muito um amigo, um conhecido meu, que me pergunta, eu falo, não, cara, faz isso, é assim que funciona. Ele pode entrar em contato com a gente e que vai ser um prazer ele atender. No final das contas, assim, o administrador, como um síndico, o Fábio acabou de dizer, o síndico tem que dar conta de todo tipo de problema. Mas no papel de administradores, eu acho que vale ouro conseguir acertar as empresas com as quais ele trabalha. Então, quando contrata a empresa certa, ele não tem que se preocupar mais. Se ele contratar uma empresa para fazer serviço de elétrica, que ele saiba que ele não tem que se preocupar. Uma vez chamando a empresa dá conta do serviço e faz, e fica bem feito, e cobra, e vai embora, e fica satisfeito. Porque o pior caminho é contratar maus profissionais que ficam dando problema. Então, contratar as empresas certas vale ouro. Isso para tudo, né? Para isso tudo para na vida. tudo. Esperamos poder resolver o problema do síndico, pelo menos na nossa área. Maravilha. Fechamos então? Uma boa noite aí, obrigado pelo pessoal que nos acompanhou. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.